Então, gente, esse é o novo assunto de saúde da mulher, da criança e do adolescente. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre a vida reprodutiva da mulher. Quando a gente fala de saúde da mulher, no geral, é como se o que importasse é só ela estar reproduzindo ou não. Então, normalmente os conteúdos que a gente vê falando de saúde da mulher fala sobre essa questão da reprodução dela. Então, fala sobre doença sexualmente transmissível. De certa forma, está falando sobre vida reprodutiva. Por quê? Porque se ela tiver uma doença sexualmente transmissível, atrapalha na reprodução. Métodos contraceptivos, do mesmo jeito. Pré-natal. Então, sempre está relacionado. Então, é importante a gente conhecer essa vida reprodutiva dessa mulher. Professor, e quais são as fases dessa vida reprodutiva? Primeiramente, a gente tem que entender as fases da vida de uma mulher. Então, uma mulher nasce, ela qual é a primeira fase? A infância, né? Nós lá e tal. Quando as meninas nascem e é criança, né, que é na fase de infância, nós não temos vida reprodutiva, ou seja, a gente não se reproduz. Os nossos órgãos reprodutivos, eles estão todos adormecidos. Aí quando a gente passa para outra fase, que é a puberdade, né, que aí a gente começa a se desenvolver sexualmente na puberdade, aí sim, a partir daí a gente já pode se reproduzir, certo? Depois da puberdade junto da puberdade a gente tem a adolescência. Aí depois da adolescência, que de acordo com o Estatuto da Criança é até os 18 anos, certo? Aí vem a vida adulta. Da vida adulta vem o climatério. Do climatério vem a menopausa. Da menopausa a senilidade e por último morre. Quando a gente fala o que é um ser vivo, é aquele que nasce, cresce, se reproduz e morre. Pronto. Uma mulher não é um ser vivo? Mas a mulher vai fazer isso bem aí. Ela vai nascer, ou seja, nasceu, vai para a infância. Ela vai crescer, aí ela vai crescendo, a puberdade, vida adulta. Ela vai se reproduzir, que é na fase reprodutiva. Vai ficando velha e morre. Certo? Mas, de todas essas fases, quais as que formam a vida reprodutiva da mulher? A vida reprodutiva da mulher, gente, começa com a puberdade, certo? E termina com a menopausa. Vocês conhecem todos esses nomes que vocês estão vendo aí? Climatério, menopausa, senilidade. Vocês sabem o que é isso? Eu não conheço o que é semibilidade, não. Só menopausa que eu já ouvi falar, minha mãe falando. E o que é climatério, professora? Pois é, vocês não iam me perguntar, vocês têm que perguntar. Quando souber o nome, tem que perguntar. Climatério, infância, vocês sabem, é quando é criança. Puberdade é quando você começa aquelas transformações, né? Sexuais, os órgãos sexuais começam a se reproduzir, você vai entrando na puberdade, as meninas menstruam, né? Cresce os seios, os meninos começam a ter um crescimento peniano, começam a nascer os peitos, tudo isso, né? Aí vem a adolescência, que é essa fase, que começa com a puberdade, vai até os 18 anos. Aí vem a vida adulta. Quando você tá passando da vida adulta para ficar velho, as mulheres passam por duas fases muito complicadas, chamada de climatério e menopausa. Menopausa, provavelmente vocês já ouviram falar. Muita gente chama que é o acabamento de tempo, né? As mulheres, acabamento de tempo. Nessa fase as mulheres têm sem calor, não sei o quê, para de menstruar. O que é que significa menopausa? A menopausa significa que acabou a vida reprodutiva dela. A partir da menopausa, ela não pode mais se reproduzir, ela não pode ter mais filho. E é por isso que o povo chama de acabamento de tempo, ela não menstrua mais, na verdade, ela não produz mais os hormônios que são necessários para ela engravidar, certo? Por isso que ela não engravida mais. Só que antes da menopausa, a gente tem uma fase chamada de climatério. O climatério, gente, é o que o povo erradamente chama de menopausa.
ou de pré-menopausa, certo? E o que é isso? É quando a mulher tem uns sintomas. A gente mais na frente a gente vai falar sobre menopausa e climatério. É aquele sintoma que a mulher para de menstruar, a menstruação fica desregular, que ela fica sentindo aqueles calor da menopausa. Eu tô sentindo os calor da menopausa. Na verdade, ali é o climatério, certo? O climatério é a fase que acontece antes da menopausa. A menopausa é quando acaba tudo. Quando acabam os sintomas, quando ela não menstrua mais, e acabou a menopausa. Agora, o antes da menopausa, que é quando você começa a ter aqueles sintomas e tal, ali é chamado de climatério, certo? E quando a mulher acaba todos os sintomas, aí passa para menopausa. O que É possível entrar na menopausa com menos de 30 anos? Só se fizer esterectomia, que é retirar o útero, ovários. Porque assim, o que faz a mulher... Nós vamos aprender que o que faz a mulher menstruar, o que faz a mulher engravidar são os hormônios, certo? São alguns hormônios, a gente vai estudar eles, todos esses hormônios, certo? Quando a mulher não para de produzir esses hormônios, ela para de menstruar, ela não vai ter filho, certo? Eu esqueci o que tu me perguntou, minha gente, eu tô triste. O que foi mesmo, Camila? Faz de novo. É possível entrar na menopausa Sim. antes de... Entendi. Então, quem é que produz esses hormônios? Existem 2 hormônios principais que faz a mulher menstruar, a mulher engravidar, que são 2 hormônios chamados estrogênio e progesterona. Quem produz eles é os ovários, né? As mulheres têm dois ovários. Então, algumas situações, por exemplo, um cisto no ovário muito grande, câncer no ovário, precisa fazer uma cirurgia para retirar eles. Se a mulher retirar os ovários, ela para de produzir esses hormônios e aí ela entra na menopausa antes do tempo, certo? Aí, normalmente, a gente faz de tudo para não retirar, mas pode acontecer. Tem mulheres que tem que fazer essa cirurgia para retirar e aí quando retira ela entra na menopausa. Mas naturalmente, não. Naturalmente, o correto é de 45 a 50 anos. Tem mulheres que tem um pouco antes, com 40 anos já começa a ter o climatério, certo? Mas é mais ou menos nessa faixa etária. Antes dos 40 anos, se acontecer, é muito precocemente, normalmente de forma natural, não acontece, certo? Professor, o que é senilidade? Senilidade, gente, é a mesma coisa de velhice. Você nunca viu, ei, fulano tá senil. O que é senil? Velho. Senilidade é envelhecimento, certo? Então a mulher, depois da vida adulta, ela vai ficar o quê? Véia. Mas a gente não chama de véia, a gente chama de senil, que é a senilidade, é o envelhecimento. E depois de envelhecer, vai morrer, vai fazer o quê? Certo? Então essas são as fases da vida da mulher. Mas o que nos interessa é a vida reprodutiva dela. O termo técnico, vocês vão aprender muitos termos técnicos na saúde. O termo técnico que a gente chama essa fase é menacme, certo? Menacme, o que é menacme? É a fase reprodutiva da mulher que começa com a puberdade e termina com a menopausa. Então, menacme é a fase reprodutiva da mulher que começa com a puberdade e termina com a menopausa, certo? Professor, e como é que acontece essa puberdade? Né? Vocês, com certeza, todos vocês já entraram na puberdade, né? Já passaram por essa fase. As fases da mulher é tudo sofrida. Minha filha, nasceu mulher, nasceu sofredora. A única fase que a mulher não sofre é quando é criança, porque ela é equiparada ao menino. Mas depois que ela entra na puberdade, começa a sofrer. Em tudo. Fisicamente, né, emocionalmente. Nós viemos para sofrer, minha filha. Desse jeito. E ainda, quando você encontra uma mulher mais zangada, guerreira, chama de machão. Meu marido, às vezes, mesmo briga quando eu tô brigando com ele chama eu de macho e fêmea. Ele diz que eu sou ignorante, sou bruta. Imagina se eu não fosse. Ia pisar em meu pescoço igual pisa de uma galinha. Sou mesmo, sou macho e fêmea, tô nem aí.
Depois ele briga comigo. Tem hora que ele diz que quando eu tô brigando, eu me transformo. Briga, meu filho, não quero nem saber. Sou desse jeito. E aguente, calado. É desse jeito. Pra você ver o sofrimento, meu filho. Ainda eu de TPM, ainda eu tenho que estar sorrindo. Ô, farmido. Abuso todo mundo. Abuso, briga com Deus a quatro, né? Saber. Bora lá. Então, gente, como é que acontece? Então, a menininha nasceu. Nasceu a bebezinha. Botou o lacinho. Essas coisas. Aí ela vai crescendo, né? Tá lá a menininha brincando. E aí ela entra na puberdade. Professora, mas o que é que acontece com o corpo da pessoa quando ela entra na puberdade? Vocês sabem o que é que faz a pessoa entrar na puberdade, gente? Hormônios. São hormônios, certo? Esses hormônios, do nada, essa criança começa a produzir esses hormônios. Quando começa a produzir esses hormônios, começa a puberdade, certo? E quando é que acontece isso? Primeiramente tá aqui, ó, na infância, o sistema reprodutor não manifesta nenhuma função específica. Então, enquanto isso serve tanto para os meninos como para as meninas. Na infância, o sistema reprodutor das meninas e dos meninos não serve para nada. Dos meninos só faz xixi, das meninas não tem função, certo? Nenhuma. Porque qual é a função do sistema reprodutor? Reproduzir. Uma pessoa que é criança não se reproduz, então não tem função, certo? Só que quando eles começam a entrar na puberdade, aí começa a funcionar, ok? E quando é que começa a puberdade? Existe 2 tipos de puberdade, certo? Existe a puberdade física, que é aquela que você olha pro menino e pra menina, e aí você vê que ele já tá mudando, né? Vai engrossando voz, vai crescendo, as meninas vai nascendo os peitos, né? Isso, a menina menstrua, o menino começa a nascer pelo, o pênis começa a crescer, né? Isso é a puberdade que a gente vê. Essa puberdade, ela só começa de 11 para 12 anos, certo? Aí tem algumas diferenças, tem menino que é um pouco mais, outro menos, mas é mais ou menos desse jeito. Só que existe uma puberdade hormonal, que são os hormônios, começa a funcionar no corpo da pessoa. Isso começa aos 8 anos. Professora, com 8 anos, começa a puberdade. Gente, mas ninguém tá vendo, não. Se, por exemplo, você encontrar uma criança com 8 anos que já tá nascendo pelos, significa dizer que tá muito precoce. E isso não é bom, porque isso pode atrapalhar no crescimento dele. Então, o que você vê, você olha para aquela adolescente e vê, tem que ser de 11 anos em diante. Se acontecer antes, é muito precoce e isso pode atrapalhar no crescimento dele. Só que por dentro, isso já começou há muito tempo. A partir dos 8 anos, tanto os meninos como as meninas começam a produzir hormônios. Pois é, hoje em dia, a menina com 10 anos já menstruou. Gente, isso está cada vez mais acontecendo. E não é bom, certo? Isso atrapalha no crescimento, no desenvolvimento. Antigamente, gente, era com 16 anos, tinha pessoa com 16 anos que ia menstruar. E isso está diminuindo cada vez mais. A gente não sabe se isso tem interferência, por exemplo, na alimentação. Porque a gente sabe que mudou muito o estilo de vida de antigamente para hoje, né? Então, é mais ou menos dessa forma. Então, o que é que acontece? Com 8 anos, começa a criança a produzir os hormônios. Mas ninguém tá vendo não, viu, gente? Só começa. E onde é que começa, gente? Numa região chamada hipófise. Professor, onde é que fica essa hipófise? Na cabeça. Certo? Oxente, começa tudo na cabeça. Meu filho. Porque, na verdade, lá no nosso sistema nervoso central, que fica lá na cabeça, é o local onde controla tudo no nosso corpo. Tudo. Então, é lá, uma região chamada hipófise. Então, tá aqui, ó.
Aqui é o cérebro, aqui é a cabeça, ó. Tá vendo? Aqui a setinha, ó. Aqui é a cabeça, aqui é o cérebro, aqui é o cerebelo, que fica aqui na nuca. Aqui vai descer na coluna, né? Então, a região, essa verdinha, vocês estão vendo aqui, pequenininha, que é a região da hipófise. Essa hipófise é uma glândula. O que é uma glândula? É uma estrutura que produz e secreta alguma coisa. Então, essa glândula, chamada hipófise, que fica lá na cabeça, ela tem várias funções no nosso corpo. Ela produz vários hormônios. Não é só os hormônios sexuais, não, viu, gente? É vários outros. Mas, quando o menino e a menina entram na puberdade, ela começa a produzir esses hormônios, a hipófise, certo? Então, tanto os meninos como as meninas, completou 8 anos, essa hipófise que fica na cabeça começa a trabalhar. E começa a produzir 2 hormônios, chamados FSH e LH, certo? São os 2 primeiros hormônios, tanto os meninos como as meninas começam a produzir lá na cabeça, com 8 anos. Mas ninguém tá vendo. Tá lá a menina ainda brincando de boneca, do mesmo jeito, né? Mas tá lá a hipófise já trabalhando. O que é o FSH, professora? Esse hormônio é chamado hormônio folículo estimulante, certo? Hormônio folículo estimulante, FSH. E o que é o LH? Hormônio luteinizante. Mais na frente a gente vai falar mais especificamente deles. Esses 2 hormônios começam a ser produzidos. O que é que esses hormônios fazem? Os hormônios, gente, eles são substâncias que circulam no nosso corpo dentro do sangue. E o sangue, ele passa pelo meu corpo inteiro. Então, o FSH e o LH vai ser produzida na hipófise, lá na cabeça. Mas eles são jogados para dentro do sangue. Então, ele vai circular no meu corpo todo. E aí, eles vão chegar onde? Vão chegar lá nos meus ovários. Tá aqui, ó. Nos meus ovários. Tá aqui. A hipófise, aqui é como se tivesse ampliada. Aqui é a hipófise grande, tá lá na cabeça. E ela vai produzir os hormônios, vai jogar dentro do sangue e vai chegar aqui nos meus ovários. Essas outras imagens, gente, é porque essa hipófise, ela produz, não é só FSH e LH, não. Ela produz vários outros hormônios. Por exemplo, ela é quem produz o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, que é chamado GH, que é o hormônio de crescimento, esse hormônio é o que faz a gente crescer. Então, quem produz é justamente essa hipófise. Aí bota para dentro do sangue, vai lá para os nossos ossos e aí faz a gente crescer. Certo? Então, essa hipófise, ela tem várias funções. Então, mais o que nos interessa é isso. Ela vai produzir esses 2 hormônios, FSH e LH. E vai mandar para as meninas, para os ovários. Vai mandar esses 2 hormônios, tá lá na cabeça. Vai lá para dentro do sangue e vai ser lançado lá para os ovários. E nos meninos, eles mandam lá para os testículos dos meninos. Entendeu? Para quê? Para esses ovários nas meninas e o testículo nos meninos começar a trabalhar. Né? Para quê? Para quando eles tiverem de 11 a 12 anos, começar a puberdade física, aquela que você vê. Então, é desse jeito que começa a puberdade, certo? E aqui tá os conceitos do que é puberdade e o que é adolescência. Puberdade, o que é que acontece? Puberdade está relacionada à maturação sexual. Professor, o que é maturação? Amadurecer. Tu tem é como se a menina estivesse verdinha e o menino. Aí, quando ela entra na puberdade, é como se fosse uma fruta, tá verde. Quando entra na puberdade, começa a ficar madura, né? É igualzinho à fruta. Então, a puberdade está relacionada à maturação sexual, ou seja, a parte sexual, tanto dos meninos como das meninas, começam a amadurecer. Se está maduro, a partir dali consegue se reproduzir. Então, nesse momento da puberdade, a menina e o menino vai ter transformações físicas, psicológicas, né? Muita gente chama dessa fase de aborrecência, né?
Porque realmente, gente, é uma fase muito complicada, não só para quem labuta com esses adolescentes, mas para eles também. O friviamento na cabeça é grande, porque é muitos hormônios, é muitas transformações. Começa transformações físicas, e aí vai ter muitas transformações emocionais. Então isso causa um desconforto emocional naquela adolescente, entendeu? Professora, dizem que tem um tipo de hormônio que, quando está na adolescência, desenvolve a depressão, né? Na verdade, existem hormônios que a gente produz que pode desenvolver depressão em qualquer fase. Existem vários tipos. Existe a depressão emocional e existe a depressão mesmo causada por alterações hormonais. Tem pessoas que, por alterações hormonais, ela desenvolve uma depressão. Então, às vezes, só em você tratar essas alterações hormonais, você melhora da depressão. Viu? Não necessariamente tem que ser só adolescente, qualquer fase. Pode acontecer isso. Certo? Agora, Essa questão de ter os hormônios meio que tudo desregulado, acontece em qualquer fase também? Na verdade, esses hormônios, por isso que eu ia dizer, na adolescência, na adolescência, na vida reprodutiva, tanto do homem como da mulher, é mais comum, porque é nessa fase que eles produzem uma grande quantidade desses hormônios. Então, é nessa fase que esses hormônios eles podem se descontrolar. E aí pode causar alterações. Por exemplo, nas meninas, que é muito mais evidente, mas nas meninas, quando esses hormônios sexuais estão descontrolados, ela não menstrua direito ou menstrua demais, ou não pode ter filho, ou pode desenvolver depressão, né? Essa questão de sentir cólica é algo que a gente come. Não é algo que a gente come. Eu vou explicar como é que ocorre a menstruação. E as cólicas não é porque a comida... Oi. Pois eu tenho essas coisas de alteração hormonal desde acho que 9 anos. Pois é, isso aí existe tratamentos que a gente faz para regularizar esses hormônios e a pessoa tem uma vida tranquila e normal, sem problema nenhum. Eles vão estar perguntando em relação às cólicas. As cólicas menstruais, gente, não tem nada a ver com o que você come, não tem nada a ver. As cólicas é o útero se contraindo para descamar e sair em forma de menstruação. A gente vai aprender melhor isso aí. Tem mulheres que têm, tem outras que não têm, mas as cólicas são normais e tem gente que tem mais, que tem menos, mas não está relacionada com alimentação não, viu? Então a puberdade é isso, é transformação, transformar. Tá verde virou maduro, né? E essas transformações, elas são só físicas e psicológicas. É uma passagem que aquela criança faz da infância para a adolescência, certo? A puberdade, ela acontece no início da adolescência. E o que é a adolescência? A adolescência é uma fase que, de acordo com o estatuto da criança e do adolescente, ela vai de 12 aos 18 anos, certo? Aí depois de 18 anos é o adulto. E nessa fase da adolescência ocorre o que a gente chama de puberdade. Aqui, gente, eu trouxe alguns exemplos do que... tá me sentindo até vômito. Minha irmã tem até febre, ela melhorou muito. Mas quando ela tava menstruada, gente, ela ficava tonta, ela tinha... Eu brigo muito com ela, nós somos aquela irmã que se ama, mas se odeia ao mesmo tempo, né? E a gente briga demais. E aí ela fica me chamando de gorda, eu fico chamando ela de fraquinha. Porque que ela se bota a morrer, né? Na menstruação mesmo, ela tinha febre e se desmaiava, né? Eu chamo ela de fraquinha, enfraquecida. A gente briga muito. E tem meninas que sofrem muito, né? A gente vai falar mais um pouco sobre menstruação depois, tá? Aqui eu trouxe algumas alterações que ocorrem no corpo das meninas e dos meninos durante a puberdade. Aqui é dos meninos, como eu disse. A puberdade, os hormônios começam a partir dos 8 anos, mas as transformações físicas, né, de você ver e perceber, começa a partir dos 10 anos, tanto nos meninos como nas meninas, certo? Nos meninos, vamos falar primeiro dos meninos, o que é que acontece? Ele tem um desenvolvimento dos testículos, então aumenta os testículos, né? Também há um aumento do pênis,
né, durante essa fase. Começa a nascer pelos pubianos, que são os pelos na região íntima, e também no corpo, né? No rosto, nas axilas, no peito, né? Nos meninos, eles nascem muito mais pelos. Maria Eliselma disse que sofria muito com a menstruação, mas após ela tomar o anticoncepcional melhorou muito. E realmente acontece isso. Pessoas que sofrem muito com a TPM, com os sintomas da menstruação, o anticoncepcional regula tudo isso. Porque o anticoncepcional nada mais é do que os mesmos hormônios que a gente produz. Só que quando você toma anticoncepcional, é como se você estivesse regulando eles. Quando eles estão regulados, então você sente menos. Por isso que o anticoncepcional ele resolve alguns sintomas de TPM, viu? A partir dos 13 anos, 14 anos, o menino tem a primeira ejaculação, certo? Ele tem um crescimento na laringe, por isso que ele tem uma voz grossa. E ele tem um crescimento muito rápido da altura. Se você passar um ano sem ver o menino, quando tu for ver, tu não conhece não. Tem mudado demais. Com essa pandemia, meu filho mais novo, ele entrou na puberdade, ele fez 13 anos, né, em dezembro do ano passado. Então, o início da pandemia foi justamente quando começou a puberdade dele. Foi bem no início da pandemia, quando ele tinha 12 anos mais ou menos. 11 anos e meio, começou a pandemia. E aí, a gente ficou muito tempo trancado, com a gente não se via. Toda vez que eu vejo mãe vê, mãe se assusta, do tanto que ele já mudou. Porque, as roupas dele, nenhuma presta mais. Eu fico cata aqui nas roupas dele. Nenhum sapato serve mais. Ele na verdade, ele tá sem nenhum sapato. Porque eu dei tudinho e eu não vou comprar, porque ele não tá usando, eu só vou comprar quando acabar a pandemia, quando for usar, porque não adianta. A roupa da farda dele da escola não serve mais. Nada tá servindo, porque ele cresceu, nasceu pelos, espinhas. Ele veio aqui brigar comigo, porque eu tô contando. Meu filho, mas a mamãe tá contando o que mudou. Meu filho tá lindo. Olha, tá zangado. A voz engrossou, né? A gente não tem vergonha, mas eles têm, né? Eu não tenho vergonha de porra nenhuma, mas tudo bem. Mas é comum, gente, acontecer e essa fase é bem complicada para eles, né? Eles se sentem mais intimidados. É bem comum isso. Eu tô passando aqui recentemente. E as meninas, quais são as transformações que ocorrem nas meninas, né? Ela tem a telarca. Professor, o que é telarca? É quando aparece os botãozinhos, né, das mamas, que eles chamam de brotos mamários. Quando começa a nascer os peitos. Que começa, gente, com os botãozinhos dolorido que só. Não pode machucar nem nada. E é normal ser dolorido. Às vezes cresce, às vezes diminui. O nome disso é chamado de telarca, certo? Telarca é o termo técnico para descrever os brotos mamários. A menina fica com a cintura mais fina, o quadril fica mais largo, por isso que as meninas têm o bumbum grande e a cintura fina, né? São características femininas. Os ossos pélvicos aumentam. O que são os ossos pélvicos? Da bacia, por isso que o quadril fica largo. Porque isso tudo, gente, é preparando a menina para futuramente parir. Ela vai ter que abrigar esse menino na região do quadril, então por isso que ela tem que ser larga, para o menino caber dentro, por isso que cresce. As meninas começam a crescer pelos na axila, na região pubiana, né, que é na região íntima. Começa também a crescer, ficar mais alta, só que os meninos, essa fase do estirão, que a gente chama, nos meninos é bem maior. Há um desenvolvimento dos órgãos genitais, tanto externos como internos. Então, a vulva da menina, que é aquela região externa da menina, cresce, né? Os grandes lábios crescem, ficam maiores, né? Ela tem a menarca. Quem é que sabe me dizer o que é menarca? O que é menarca? Nada, gente. Menarca, gente, é a primeira menstruação. Então, não esqueça esses termos técnicos, é importante que vocês aprendam, ó. Nós vimos aqui que menacme parece com menarca, mas não é. Menacme, ó. Menacme
é a fase reprodutiva da mulher que começa com a puberdade e termina com a menopausa. Telarca é os brotos mamários, é quando nascem os seios. E menarca é quando ocorre a primeira menstruação, certo? Então, a menarca é a primeira menstruação, normalmente acontece dos 12 aos 14 anos, mas isso também é muito variado, né? E a menina fica com a voz fina e suave. Essas são algumas alterações que ocorrem durante a puberdade. Aqui tá só alguns conceitos da fase reprodutiva, como eu já tinha dito. Menacme. O que é menacme? Menacme é a fase reprodutiva da mulher que se inicia com a menarca ou com a puberdade, né, quando ela menstrua, a menina, e termina com a menopausa. Nessa fase de menacme ocorrem os ciclos menstruais, ou seja, ela vai ter os ciclos menstruais que, se ela não menstrua, ela engravida. Nós vamos aprender bem direitinho esse ciclo menstrual. O climatério, como eu já tinha dito para vocês, o que é climatério? É quando a mulher começa a diminuir a produção dos hormônios que são produzidos nos ovários. Eles começam a diminuir e é por isso que ela tem aqueles sintomas que a gente chama da pré-menopausa. É quando ela vai começando a perder a sua capacidade reprodutiva. Então, ela não vai menstruar mais direito, ela vai ter os fogachos, né, que é aqueles calor da menopausa, o suor excessivo. Tem mulheres que emagrecem, tem mulheres que engordam demais, tem mulheres que têm depressão, tem vários sintomas, certo? E a menopausa é quando tudo isso acaba, né? Quando cessa a menstruação, ela parou completamente de produzir os hormônios. Isso acontece normalmente entre os 40 e 50 anos. Quando ocorre antes do 40, a gente chama de menopausa precoce ou prematura. Quando ocorre a menopausa depois dos 50, a gente diz que é tardia. O adequado é que aconteça entre 40 e 50 anos, certo? Aí, aqui eu trouxe só alguns sintomas, para tu ver o tanto que mulher sofre. A mulher sofre até para parar de menstruar. Ó, ela começa a menstruar, só para você ter noção. É porque a gente vai se acostumando com isso, gente. Mas quando a gente para pensar que todo mês a gente tem a obrigação de estar sangrando, e muitas sentindo cólica, sentindo TPM, que dá vontade de a gente matar a gente. Imagine, todo mês é desse jeito. Quando você engravida, só em você parir um menino, imagine. Entendeu? E aí, para acabar tudo isso, você sofre também horrores. Você sofre horrores, porque o climatério e a menopausa, gente, a mulher sofre demais. Que é quando começa a acabar a vida reprodutiva dela. E aqui eu tenho alguns sintomas, né? 80% das mulheres têm sintomas. A maioria, tem mulheres que não tem muito, não. Mas aquelas que têm muito sintoma, minha filha, sofrem um bocado. Então, 80% das mulheres têm sintomas. Dessas 80, 30% as manifestações são muito fortes. 50% são medianas e 80% é mais leve. Quais são os sintomas que a mulher pode ter no climatério, que é aquela fase que antecede a menopausa? A menstruação fica irregular, né? Tem mês que vem, tem mês que não vem. Fica toda errada a menstruação, né? Ela tem ondas de calor, que a gente chama de fogachos. O que são fogachos? Aquele quintura absurda. Você pode estar no ar-condicionado topado, mas é um calor desgramado, né? Que a gente chama de ondas de calor. Tem suor, transpira demais, né? Vem aquela, do nada, gente, a mulher do nada, ela vê um calor absurdo. Aí depois começa a transpirar, a suar. Ela sua como se tivesse tomado um banho. Ela fica molhada daquele jeito ali. Tem uma diminuição na lubrificação da vagina, né? Então a vagina ela é constantemente úmida. E isso facilita durante o ato sexual. E aí, só que nessa fase, a mulher ela começa a ficar com a vagina mais seca. E muitas nem conseguem ter relação sexual nessa fase, porque dói, machuca, certo? E aí, uma das coisas que a gente recomenda é que utilize lubrificante nessas mulheres. Muitas têm uma diminuição do desejo sexual. Então, não tem nenhum tipo de libido. Desânimo. Fica irritada,
tem perda de energia, não tem coragem de fazer nada. Tem muitas que têm depressão. Tem muitas que aumentam o peso. A pele fica ressecada, fica sem brilho. Ou seja, esse sofrimento todinho, gente, só para parar a menstruação. É sofrimento, muito. Tem tratamento para isso? Tem, o que a gente chama de TRH, que é a terapia de reposição hormonal. O climatério, né, só da gente pensar, o climatério é quando a mulher começa a diminuir a produção de 2 hormônios, estrogênio e progesterona. Estrogênio e progesterona são 2 hormônios que são produzidos nos ovários, certo? O que é o climatério? O climatério é quando a mulher começa a diminuir a produção desses 2 hormônios, estrogênio e progesterona. E menopausa é quando a mulher acaba completamente, não produz mais. Então, o climatério diminui a produção, menopausa acaba a produção desses 2 hormônios. Então, qual é o tratamento? O hormônio. Se ela está diminuindo o hormônio, ela faz o tratamento com o hormônio, que é a terapia de reposição hormonal. Ela vai repor esses hormônios que estão diminuindo. Então, ela vai tomar hormônio, estrogênio e progesterona. É o anticoncepcional. Certo, gente? É a mesma coisa. Toda mulher pode fazer? Não. Por quê? Porque, gente, anticoncepcional demais faz mal. Quando a gente for falar de métodos contraceptivos, eu vou explicar para vocês que esses hormônios, por mais que sejam os mesmos que a gente produz, mas em excesso aumenta o risco da mulher ter infarto, AVC, câncer de mama. Então, todas as mulheres que tomam anticoncepcional hormonal por muito tempo, ou durante a menopausa, né, do climatério, faz a terapia de reposição hormonal, aumenta o risco dela ter um infarto, dela ter um AVC, dela ter uma trombose, dela ter câncer de mama, certo? Só que cada caso é um caso, ok? Essas mulheres, quando elas estão com muitos sintomas, tem que, não é, eu vou tomar o remédio sozinho. Não, tem que ir no ginecologista, tem que fazer vários exames. Normalmente eles pedem exame laboratorial, exame de imagem, faz tudo. Michele, Oi. essa aula vai até que hora? Eu já vou terminar. Só falta um slide, Uhum. tá bom? Tá bom. Porque o outro professor quer entrar, Não, o outro professor só entra 10h45. Nós temos um horário não é vago até. porque hoje eu queria concluir esses assuntos, aí a gente passou um pouquinho do horário, viu? É até melhor mesmo, Michele, pra não ficar a hora vaga demais. Então, essa mulher, para fazer essa terapia, gente, não é, minha conhecida tá tomando remédio, tá melhorando, eu vou tomar também. Não, não pode ser assim, porque cada pessoa é de um jeito. Então, ela tem que fazer todos os exames. Por exemplo, mulheres que na família tem casos de câncer de mama, não pode tomar esses hormônios, que aumenta o risco, certo? Mulheres que têm problema circulatório, tem trombose, também não pode, porque aumenta maior. Então, toda pessoa tem que ser avaliada individualmente, certo? No homem, professor, e o homem não sofre? Não sofre. Homem veio no mundo só para dar trabalho. Vou dizer logo, porque eu labuto é com 3 aqui dentro de casa. 2 meninos que eu crio, que é meu filho, e meu marido que eu também crio, né? 3. É assim, não é assim não. É desse jeito, só para dar trabalho. Não sento uma dor, qualquer dor se botar morrer, eu imagino que fosse eu. É desse jeito. Eu digo logo. E o homem não sofre com nada, não. Tem uma fase chamada andropausa. Andropausa. Que é parecido com a menopausa, né? Só que é nos homens. Só que é muito fraquinha. É 3% dos homens que tem isso. Que o homem, quando ele chega na fase de 40 anos, ele começa a diminuir a produção dos hormônios dele. E ele tem alguns sintomas, né? Alguns têm dificuldade de ereção. Alguns têm cansaço, impotência sexual. Fica irritados. Mas gente, é raríssimo. Enquanto 80% das mulheres têm menopausa, tem um climatério, que é aqueles sintomas, os homens é em torno de 3% só que tem andropausa. E os sintomas são muito leves, certo?
Então, por exemplo, um homem a partir de 40 anos começou a ficar com depressão, não tá conseguindo levantar, né? Tá com impotência sexual, tá muito cansado. É indicado ele ir. Qual é o médico especialista? Urologista, certo? Tem que ir lá no urologista, ele vai pedir vários exames, vai fazer outros. E se for diagnosticado que ele tá com a diminuição do hormônio, que no caso do homem é a testosterona, aí ele faz a terapia de reposição hormonal. Ele vai tomar testosterona para melhorar os sintomas. Mas é muito raro, gente, acontecer isso em relação aos homens. Certo, gente? Alguma dúvida, algum posicionamento? Querem falar alguma coisa? Deu para entender, gente, direitinho a aula de hoje? Deu sim, Michelle.